Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã em que vocês começam a celebrar o centenário de Nossa Senhora do Carmo. Eu penso que é muito significativo que dentro do grande tema proposto para esse centenário, que as provocações da vida e as respostas da fé, a reflexão sobre a família possa ser feita hoje, no dia em que a Igreja celebra a festa da Santíssima Trindade. Nós somos chamados a crer que, na sua essência, Deus é relação, é comunhão, é comunicação amorosa. E crer que fomos criados por este Deus como seres relacionais para também vivermos esta comunhão de amor, sobretudo com as pessoas que nos rodeiam, abre um grande espaço para falarmos de família. O evangelho que lemos hoje fala da visão de família de Jesus, uma visão ampliada. Jesus não fica preso à família sanguínea. Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, uma primeira pergunta, que eu faria para nós mesmos é: o que nós entendemos por família? Quando nós estamos falando de família, nós estamos falando de quê? O Papa Francisco, para a celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que aconteceu agora no dia 17 de maio passado, ele escreveu uma mensagem que tinha o seguinte título: Comunicar à família, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. Queria que a gente guardasse essa frase, Família, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. Também é um pouco inusitado, a gente vai voltar um pouquinho a isso depois, que nesse dia das comunicações sociais, ao invés de falar sobre as questões pertinentes à comunicação em si, as questões da internet, da mídia, o Papa resolva falar de família. O Papa Francisco é um pouco surpreendente, As pessoas da área da comunicação não entenderam muito, mas depois, lendo a carta, a gente consegue compreender por que ele disse isso, O que nós podemos concluir é que esse tema da família está no coração do Papa e também no centro de uma profunda reflexão eclesial, no momento em que nós nos encontramos vivenciando o contexto do Sínodo da Família. E é muito interessante essa afirmação do Papa, que na verdade é um conceito de família. Família é um ambiente. Esse conceito de família é muito interessante porque quebra um pouco os paradigmas que nós temos, o modelo que nós temos construído de família. Esse conceito de que família é um ambiente possibilita incluir todos os modos de organização familiar, onde o encontro na gratuidade do amor seja privilegiado e, de fato, vivido, permitindo, assim, um olhar sobre a família a partir de um outro ponto de vista, que é isso que eu pretendo fazer aqui hoje. Para essa reflexão, eu gostaria de começar um pouco relembrando a realidade atual. Nós não podemos falar de família e nem de qualquer outro assunto sem que nos demos conta da realidade, o que é realmente que está acontecendo, Porque senão nós ficamos falando de uma abstração, de algo talvez que nem exista, Então nós percebemos que a família, assim como a sociedade, ela se encontra fragmentada, dilacerada, fragilizada, vivendo de provisoriedades, também de incertezas, algumas vezes desprovida de fundamentos éticos, é o que nós mais reclamamos hoje na sociedade: falta ética, a corrupção, A família também está envolvida nesse processo, Então, falta de fundamentos éticos que a configurem e às vezes a família conformada
com os arranjos possíveis, né? Nós temos que pensar o que é possível, né, para determinados contextos e determinadas situações, né? Nós vamos tentar recordar aqui brevemente, pensando na realidade da família, as diferentes possibilidades de estruturação familiar no Brasil. Então, nós temos, na verdade, a família considerada ideal, né? O modelo, que não podemos também nos furtar de olhar, é a família realmente desejada pelo modelo, pela sociedade ocidental, pela igreja, que é a família nuclear, o casal monogâmico, estável, institucionalizado, sacramentado, com filhos reais ou pelo menos desejados, né? Essa é a família ideal que nós perseguimos como ideal. Mas o que nós sabemos é que muitas outras formas de relações consideradas familiares sempre existiram, por razões que vão desde a configuração cultural e social do nosso povo. Nós sabemos que o povo brasileiro é formado de várias etnias, indígenas, africanos, portugueses e todos os imigrantes que vieram para cá, europeus, asiáticos, né, que acabam construindo um povo muito miscigenado, né, com modos de viver e de pensar muito diferentes. Então, essa configuração cultural e social, e também o modo como cada pessoa se situa na sua história, né, diante dos outros que lhes são significativos. Então, o contexto cultural e o contexto pessoal. Mas algumas formas de ser família são realmente novas e decorrem das mudanças reais que aconteceram e acontecem a cada dia na vida das pessoas, dos grupos e dos povos. Nós temos que estar certos de que nós vivemos uma mudança de época. E essa mudança de época traz uma mudança também do modo de configuração da humanidade. Não temos como fugir disso e não temos como refletir sobre isso, né? Então, dentro desse contexto, nós temos alguns modelos, alguns modos de organização familiar que eu vou citar aqui para nós nos situarmos, né? Então, temos famílias, por exemplo, onde falta um dos pais, ou faltam os dois. Quando falta um deles, quase sempre é a mãe, que é solteira, ou foi abandonada, ou é viúva, vive sozinha com seus filhos. Hoje, às vezes, isso também acontece com o pai. Pai solteiro ou pai separado que cuida dos filhos. Quando faltam os dois, os filhos são criados por parentes ou por outros. Muitas crianças são criadas pelas avós, né? Temos também as famílias não institucionalizadas, quando o casal não se casou de papel passado, nem no cartório, nem na igreja, né? Não há contrato. Então, são os chamados casais amaziados, que a gente diz, juntado com fé, casado é, né? Depois temos as famílias as famílias desestruturadas. Desestruturação aí que a estabilidade está ameaçada pelas condições, às vezes, sub-humanas de sobrevivência. Pobreza, às vezes pobreza extrema, violência, habitação indigna, a fome, né? Como pensar na estruturação ideal de uma família diante de situações de vulnerabilidade das pessoas, né? Depois temos as famílias poligâmicas, né? No Brasil não tem poligamia, mas temos as famílias poligâmicas, né? Pessoas que têm duas famílias, às vezes uma nem sabe da existência da outra, né? Depois temos as famílias de filhos adotivos. Pessoas não só porque não puderam ter filhos, mas pessoas que abriram mão de ter filhos, não querem ter os próprios filhos, mas adotam filhos dos outros, né? Temos as famílias ampliadas, que acolhem parentes próximos, avós, tios, primos, agregados, e às vezes vivem todos juntos na mesma casa. Casas às vezes muito pequenas, que abrigam 13, 14, 15 pessoas. Como pensar numa família dentro do modelo ideal, quando 15 pessoas vivem em 2 cômodos, né? Vou pensar um pouco nisso. Hoje já temos as produções independentes. Mulheres que querem ter filhos, mas não querem ter parceiros, e até recorrem a métodos de reprodução que dispensam o relacionamento sexual. Aumenta também entre os jovens aqueles que não querem se casar, ou que retardam ao máximo esse momento,
constituindo ou lares solitários, querem morar sozinhos, ou vivendo na casa dos pais, né? Temos as famílias dos casais recasados, uma ou mais vezes, né? Com filhos de diferentes uniões, vivendo juntos ou se frequentando socialmente. Temos as famílias dispersas, onde os membros quase não se encontram por razões de trabalho, estudo ou por outros motivos. A situação das grandes cidades. As pessoas que saem de madrugada de casa para o trabalho e voltam à noite, onde uns já estão dormindo e quase não encontram. Às vezes só encontram no fim de semana, quando encontram, né? Temos a família de parceiros do mesmo sexo, com ou sem filhos, né? Agora já com a possibilidade de assumirem um contrato social no cartório. Temos os sem família, que vivem sozinhos por opção ou por necessidade, como aqueles que perderam os parentes, que se dispersaram, que mudaram de país, que vivem em lares solitários ou aqueles que vivem na rua. Nós não temos, talvez, noção de quantas pessoas vivem na rua. Temos os que vivem em grupos, organizados por vínculos não parentais, por livre opção, por necessidade ou mesmo por decisão de outros. As repúblicas de estudantes, de amigos, de pessoas ligadas por razões de trabalho, as comunidades religiosas, os orfanatos, os asilos, os abrigos, os manicômios, os presídios. Diante desses modelos, talvez existam também outros, né? Essas formas de organização, algumas questões surgem, né? Como lidar com essas situações? Como responder às perguntas feitas por aqueles que vivem este tempo? Como anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para as famílias e para as sociedades contemporâneas? O que nós temos para dizer para essas pessoas? O Papa Francisco, né, sensível a essa situação, ele propôs um sínodo sobre a família. Aliás, propôs um processo sinodal, quer dizer, um processo de diálogo que previa 2 sínodos. Um extraordinário, que já foi celebrado em outubro do ano passado, e um outro ordinário convocado para o próximo mês de outubro agora, desse ano. Para o sínodo do ano passado, em 2013, o Vaticano enviou às dioceses do mundo inteiro, por desejo do Papa, um documento preparatório para o sínodo do ano passado. Então, com um ano quase de antecedência, foi enviado um documento, e nesse documento, o documento tinha o título Os Desafios da Família no Contexto da Evangelização. Uma primeira parte do documento continha um texto sobre a realidade atual, essas novas problemáticas, né, que nós temos aí. Um pequeno parágrafo muito significativo do documento diz assim: se, por exemplo, pensarmos apenas no fato de que no atual contexto muitos jovens nascidos de casamentos irregulares poderiam nunca ver seus pais se aproximarem dos sacramentos, compreende-se quão urgentes são os desafios para a evangelização da situação atual. Então, aqui a sensibilidade do Papa para dizer, nós temos essa situação hoje, nós temos que pensar, como é que nós vamos fazer? Né? Eu tenho aqui só uma pequena história. Um menino conhecido nosso, ele estava se preparando para fazer a primeira Eucaristia, e os pais eram casais de segunda união e não podiam comungar. E aí, na preparação, teve uma celebração e os outros pais comungaram e os pais dele não podiam comungar. E aí ele estava preparando um menino de 7 anos. Ele perguntou: por que meu pai e minha mãe não comungam? Por que vocês não comungam? E ele disse: não podemos, por isso. E aí ele disse alto lá: se meu pai e a minha mãe não podem comungar, eu também não quero fazer a primeira comunhão. Então temos uma realidade, que é essa realidade que o Papa propõe, vai dizer, nós temos que conversar, nós temos que pensar, né?
Então, essa realidade, né, encontra aqui uma correspondência no vasto acolhimento que tem nos nossos dias o ensinamento sobre a misericórdia divina e sobre a ternura, que o Papa vai dizer: nós precisamos ter misericórdia e ternura em relação às pessoas feridas nas periferias geográficas, mas também nas periferias existenciais. Então, o documento, nesse documento a gente vê as marcas do Papa, né, aponta esse documento anterior ao sínodo para grandes esperanças diante de uma pastoral renovada que se centre nas pessoas feridas, sem fechar as portas, nem reduzir tudo ao simples elenco das já conhecidas posições doutrinais. Então, essa primeira parte do documento anterior, a segunda parte indicava algumas coisas, fundamentos e ensinamento da Igreja, e a terceira parte do documento trazia um questionário para ser respondido pelas dioceses do mundo inteiro. Uma iniciativa inédita. O Vaticano queria conhecer o que pensam os cristãos sobre a questão da família. Foram 38 perguntas arranjadas em 9 itens. O Papa queria ouvir as pessoas. Ele não queria um sínodo de gabinete, mas um sínodo que refletisse a partir da situação real das pessoas, dos cristãos católicos, com as suas dificuldades e as suas fragilidades, né? Aqui uma questão muito séria, uma pergunta que eu levanto. Aqui eu já soube que vocês tiveram acesso, mas quantas pessoas no Brasil tiveram acesso a esse questionário? Quem respondeu a esse questionário? Ele foi divulgado na sua diocese, na sua paróquia, na sua comunidade, no seu movimento, onde você está. Outras pessoas ouviram falar disso, né? Ele foi respondido por aqueles que vivem os problemas. Houve real interesse em considerar as respostas de todos? É uma questão séria que a gente precisa pensar, né? Por onde eu passei, a maioria das pessoas nunca tinha nem escutado falar que tinha um questionário para ser respondido. Então, o sínodo aconteceu, as respostas, quem respondeu foram, essas respostas foram analisadas e surgiu um relatório do sínodo. Esse relatório, ele teve um texto e lançou mais 46 perguntas. Não satisfeitos, diziam: nós queremos saber mais. 46 perguntas. E com a mesma finalidade, de suscitar nos fiéis respostas corajosas, tanto nos pastores quanto no povo de Deus, para que se pudesse fazer um novo anúncio do Evangelho da Família. Aqui uma outra questão. O prazo para responder essas novas 46 perguntas já acabou. Quem teve contato com essas perguntas? Quem respondeu a essas perguntas? Então, nós temos aqui um desafio sério. Será que as pessoas realmente não estão interessadas nisso? Ou será que não temos uma divulgação suficiente, uma vontade realmente de ouvir aqueles que vivem os problemas reais e que estão nos contextos próprios, né? Eu vou ler aqui só 2 partes do relatório, 2 pequenos parágrafos do relatório do Sínodo, que acho que ajuda a gente a perceber o espírito com que o sínodo está sendo feito, elaborado. Não sabemos o resultado, não sei se podemos esperar grandes mudanças, mas acho que o próprio processo do sínodo já indica uma mudança, né? Então, num parágrafo diz assim: neste contexto, a Igreja sente a necessidade de dizer uma palavra de verdade e de esperança. Há que partir da convicção de que o homem vem de Deus e que, portanto, uma reflexão capaz de repropor as grandes perguntas sobre o ser humano pode encontrar um terreno fértil nas expectativas mais profundas da humanidade. Os grandes valores do matrimônio e da família cristã
correspondem à procura que atravessa a existência humana, mesmo num tempo marcado pelo individualismo e pelo hedonismo. Todo mundo gostaria de ter uma família harmoniosa, arranjada, pacificada, né? Então ele diz: há que acolher as pessoas, no entanto, com a sua existência concreta, saber apoiar essa procura, encorajar o desejo de Deus e a vontade de sentir-se plenamente parte da igreja, também quem fez a experiência do fracasso ou se encontra nas situações mais diversificadas. A mensagem cristã traz sempre em si a realidade e a dinâmica da misericórdia e da verdade que em Cristo convergem. Então, esse é um parágrafo do relatório do sínodo. O segundo parágrafo que eu queria ler para vocês. A igreja, como mestra segura e mãe solícita, embora admita que para os batizados não há outro vínculo nupcial além do sacramental, e que toda ruptura deste é contra a vontade de Deus, também é consciente da fragilidade de muitos dos seus filhos que sentem dificuldade no caminho da fé. Portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo dia após dia. E aqui uma coisa que eu acho muito interessante que foi dito: um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar grandes dificuldades. Acho que aqui tem uma sensibilidade, né, de perceber o valor dos pequenos passos de quem não pode dar grandes passos, de quem não pode chegar no ideal. Então, aqui diz: a todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa, para além dos seus defeitos e das suas quedas. Evangelho Gaudium 44, palavras do Papa Francisco. Então o Papa deseja um sínodo dialogal, né? Pois ele sabe que a verdadeira comunicação é dialógica. Os grandes monólogos, com a intenção de produzir sujeitos informados, segundo a ideologia de quem comunica, geram muitas vezes uma passividade acrítica e não suprem as necessidades relacionais das pessoas, né? Será que o diálogo tem acontecido como tal, né? O que significa dialogar? Alguém que fala, alguém que escuta e duas pessoas que se comprometem com o que foi dito, ainda que seja um compromisso provisório, né? Então, acho que aqui nós temos um cenário do sínodo da família que nós precisamos reconsiderar. Não temos nada pronto ainda, né? Para finalizar, né, eu gostaria de retomar a questão da Trindade, né, que hoje a igreja celebra. Quero lembrar uma palavra grega para se referir a essas relações de comunhão e de encontro que estão em Deus mesmo, né? É uma palavra grega que se diz pericorese. É uma palavra interessante, que não tem uma tradução imediata, mas ela quer falar daquela brincadeira de roda, que as crianças brincavam, que também hoje não brincam mais de roda, né, gente? Uma brincadeira de roda em que uma das crianças fica no meio da roda e as outras de mão dadas, né, em redor, com ritmo, palmas e dança, até que por escolha, ou por sorteio, ou porque recitou um verso, ou por outra coisa, a criança que está no meio da roda volta para a roda e outra vai para o centro. Então, sempre tem uma criança no centro e as outras ao redor. Então, essa palavra foi usada por alguns teólogos para dizer: há em Deus uma pericorese divina, né? Onde sempre uma das pessoas da Trindade está no centro e as outras ao redor, né? Então, o Pai, Deus que é Pai e Mãe, né, como lemos aqui, o Pai e a Mãe
No momento da criação, é esse Deus Pai e Mãe que está no centro. No momento da encarnação, é Jesus que está no centro, né? No momento da igreja, que Jesus envia o Espírito, celebramos Pentecostes há pouco tempo, é o Espírito que está no centro e os outros ao redor, né? Tem um teólogo, Frei Suzinho Capuchinho, que ele diz uma coisa bonita, ele diz assim: Jesus é o caminho, e o Pai e o Espírito são a paisagem, né? Ele diz: o caminho sem a paisagem é um caminho árido, né? Mas a paisagem também sem o caminho não leva a lugar nenhum, né? Então, para pensar um pouco essa relação entre as três pessoas da Trindade, né? Então, pericorese significa que para cada pessoa é sempre a outra que está no centro, né? É o contrário do narcisismo. O narciso é aquele que se apaixonou pela própria imagem, não conseguia enxergar mais ninguém, nem no centro, nem em volta dele, né? Então, na pericorese, cada pessoa se distingue não por se separar da outra pessoa, mas por ser totalmente voltada para o outro. Então, nós como família, do modo como conseguimos nos organizar, somos chamados a ser pericoréticos, a colocar sempre o outro no centro. Um outro que nós devemos amar, com as suas diferenças, com as suas fragilidades, com as suas possíveis organizações, para sermos capazes de lhes garantir o afeto, a proximidade, a ternura, a vida. O Papa insiste que a primeira linguagem da família, que é a escola de comunicação, é a linguagem do corpo. Durante muito tempo, o cristianismo teve muito medo do corpo, né? O pecado sempre foi o pecado sexual, o pecado do corpo, que devia ser disciplinado, policiado. O Papa vai insistir, a primeira linguagem é a linguagem do corpo. É na família, ele diz, é na família como ambiente que existe a capacidade de se abraçar, ele insiste no abraço, né? Se apoiar, acompanhar, decifrar olhares e silêncios, rir e chorar juntos, entre pessoas que não se escolheram e todavia são importantes umas para as outras, né? Ele diz assim: estamos perdendo a nossa humanidade quando nós perdemos a capacidade de chorar com os outros, né? Perdemos a capacidade de chorar com os outros, né? Então, algumas expressões do Papa Francisco que eu gostaria de relembrar, já quase finalizando, quando nós falamos de família. Ambiente privilegiado do encontro. Nesse modo de organização é um ambiente privilegiado do encontro entre as pessoas, né? Gratuidade do amor. Onde vivemos, existe um amor gratuito, oferecido e acolhido. Construção de proximidade. Nós estamos construindo uns com os outros uma proximidade capaz de garantir para a gente vida e alegria. Conviver na diferença. Nós sabemos acolher o outro enquanto diferente, nas suas opções, nas suas orientações, no seu modo de ser, né? Conviver na diferença. Criar vínculos. Nós estamos abrindo mão do nosso individualismo, criando vínculos fortes que nos sustentam. Abrir as portas. Nossa família é uma família de portas abertas, como a igreja deve ser de portas abertas para incluir as pessoas, os outros, sobretudo os pobres, os frágeis, os vulneráveis, aqueles que mais precisam, ou nós mandamos embora aqueles que nos incomodam. Experimentar as limitações próprias e alheias. Família é um ótimo lugar de nós nos experimentarmos como pessoas frágeis. Nós somos todos limitados, né? Nós sabemos que nós não podemos tudo, nós sabemos que nós precisamos uns dos outros, né? E por isso nós somos chamados a respeitar também a limitação dos outros, né? Perdoar. Perdoar. A palavra perdoar, a raiz do verbo perdoar vem da mesma raiz do verbo perder. E como nós não queremos perder nada, nós estamos no mundo do sucesso, de que nós só queremos ganhar, então perdoar é quase impossível, né?
Diminuir as distâncias. Que esforço nós fazemos para diminuir as distâncias, né? Misericórdia e ternura. Então, para o Papa Francisco, família, ele diz no final da carta do Dia Mundial das Comunicações, terminando, ele diz assim: família não é um modelo abstrato que se há de aceitar ou rejeitar, defender ou atacar, mas uma realidade concreta que se há de viver. Ambiente onde todos aprendemos o que significa estabelecer comunhão através do amor recebido e dado. Falar da família é, pois, reaprender a contar as nossas histórias, as histórias da nossa gente, comunicando a riqueza e a beleza dos relacionamentos, compreendendo que as nossas vidas estão entrelaçadas numa trama unitária, que as vozes são múltiplas e que cada uma é insubstituível. Eu vou terminar também com uma palavra do Papa Francisco, que eu acho que serve para a igreja, mas serve também para nós enquanto família. Ele diz assim: podemos substituir igreja por família, né? Ele fala de igreja. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis dos outros, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Aceitemos o desafio. Muito obrigada.